Esperança. É difícil a gente olhar com otimismo o futuro quando tanta coisa está do avesso, de ponta cabeça. Mas o que a gente pode ver é uma situação sem muita perspectiva de mudança. Mas a nossa esperança não vem das coisas que a gente pode ver ou fazer, mas da pessoa do próprio Deus. Nele a gente pode confiar. Ele foi fiel e soberano no passado, e Ele é fiel e soberano hoje. E a nossa fé não é um pressentimento de que as coisas vão ficar bem, mas a confiança concreta na pessoa de um Deus que se revela e que revela o seu amor por nós. Então é dele que o salmista fala quando afirma: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos." Então, colocando nossa confiança no Senhor, vamos cantar. Agora a gente vai para o momento de intercessão com o Luiz Boy. Bom dia, vamos orar agora, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos e as nossas orações. Por favor, feche os olhos e me acompanhe. Glorioso e santo Deus, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, porque sabemos que somente Tu és Deus e Senhor e dono de todo o poder, e não existe, Senhor, nada que possa se opor à Tua vontade, e que o Senhor tem controle sobre toda a situação. Pai Santo, obrigado por esta igreja, obrigado pelos pastores, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Queremos pedir pela Carol, irmã da Virgínia, que o Senhor esteja abençoando ela, a situação financeira dela, que o Senhor esteja cercando ela com o Teu amor e com a Tua salvação, ó Pai. Também queremos pedir, Senhor, pela saúde da Lídia, da Elisa,
da Sônia, do Devanir e pelo pai do Marcos, ó Pai. Tem misericórdia dessas pessoas, recupera a saúde delas e traz, Senhor, elas de volta ao convívio da sua família e de forma saudável e feliz, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós e tem mostrado o seu amor no dia a dia, Senhor. Pedimos também pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia e que toque no coração dos governantes, dos novos prefeitos que foram eleitos, do Congresso, dos juízes, que eles cuidem, Senhor, do povo que necessita tanto, Senhor. Também te peço pelo luar, que o Senhor esteja abençoando, esteja ajudando, cuidando, Senhor, daquela instituição. Pela tua graça e em nome do teu Filho Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Deus não nos trata como merecemos, graças a Deus, mas de acordo com o caráter dele. Os céus e a terra louvam a Deus por isso, por quem ele é e pelo que ele fez e faz e ainda vai fazer por nós. Salmo 23 continua: Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Então vamos adorar aquele que merece toda a honra. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Esse espírito de confiança e gratidão por quem o Senhor é e pelo que Ele fez por nós, a gente vai ter um momento agora de ofertas e dízimos, em que a gente entrega um pouco para o Senhor daquilo que Ele nos tem dado, em gratidão e em confiança de que é Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que nos dá a força para o trabalho, tudo o que temos, tudo o que somos vem dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos tem cuidado e se importa tanto conosco. Obrigado pelo privilégio que é poder retribuir um pouco daquilo que o Senhor nos tem dado e imitar o Senhor na sua fidelidade. Que esses recursos aqui levantados sejam usados para o Teu reino. Abençoa, por favor, as pessoas responsáveis por
direcionar esses recursos. E obrigado, Senhor, por quem o Senhor é e pela nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 continua assim: Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Mesmo a ovelha que é cuidada e amada passa por incertezas, por angústia, por sofrimentos. Tem partes do caminho que são escuras, sombrias. Mas o nosso consolo e segurança, quando estamos nessas partes, é a pessoa do pastor. São a presença e a disciplina do nosso bom pastor. Então, olhando para ele, nós não vamos nos perder. Vamos cantar. Só confiarei, Ele é minha força, luz, canção, é angular que me firmei, a tempestade ou sequidão, um grande amor, profunda paz, o medo e a dor ficam pra trás, Consolador, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo poder num frágil ser, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado ele levou, por sua morte eu vivo estou. Seu corpo inerte ali ficou, luz quente as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, da sepultura ressurgiu, vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou, pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou.
será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo vou permanecer. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. No próximo domingo, dia 20 de dezembro, teremos o nosso culto de Natal. Esse culto vai ser online, mas como em todos os outros anos, vai acontecer à noite. Compartilhe com todos os seus amigos e vamos todos juntos participar deste momento especial. No dia 31 de dezembro, queremos fazer um culto de passagem de ano e gostaríamos de ter a sua participação. Grave o seu testemunho e envie-nos o vídeo pelo WhatsApp ou e-mail até o dia 26. Participe da campanha Juntos em Oração. A cada semana vamos orar por uma igreja diferente do Concílio Niquei. Os motivos de oração podem ser vistos no culto online e nas redes sociais da igreja. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos um grupo de estudo bíblico online. Se você quer participar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! É muito bom a gente poder lembrar dos nossos irmãos, em especial os que fazem aniversário essa semana. Então, aproveita para mandar um pouco de carinho e de demonstrar amor mesmo com palavras, com, sei lá, um desenho, mostrar um carinho especial pelos nossos irmãos que fazem aniversário essa semana. Inclusive hoje é aniversário do Kenji Yoshida, hoje também é aniversário do Pedro Henrique Cunha, amanhã é aniversário da Emily Parreira, dia 16 da Patrícia Otsubo e dia 18 da Radassa Martins. Feliz aniversário, que Deus os abençoe muito. A esperança viva na que vivemos não é só para o presente. Ela também nos dá uma expectativa futura de paz, de justiça, de restauração e de estarmos para sempre na presença do nosso Deus. Nessa expectativa que termina o Salmo, dizendo: Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. A nossa esperança logo vem.
Agora vamos para o momento de mensagem. Vamos orar pela Katsui, que vai nos trazer a palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, por quem o Senhor é, pelo seu grande amor e porque a gente pode conhecer o Senhor e confiar mais no Senhor, aprendendo da sua palavra. Abençoa, por favor, a Katsui e lhes dá as palavras certas, que ela possa falar aquilo que vem do Senhor. Nos dá também ouvidos abertos e corações abertos para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. A gente já está terminando mais um ano bem caótico, talvez o mais caótico das nossas vidas. E esse ano mexeu muito com a gente, né? Eu, por exemplo, me vi muito afetada pela pandemia, de forma direta e indireta. E eu vi que muitas pessoas ao meu redor também ficaram de uma forma ou outra afetadas. E eu percebi que tem basicamente 2 tipos de pessoas afetadas pela pandemia. E eu me vi nessas 2 situações. Então, num primeiro momento, a pandemia aumentou a carga de trabalho, a pandemia fez com que a gente tivesse que correr para aprender a fazer as coisas novas, fazer as coisas de forma virtual. A pandemia abriu oportunidades para a gente, empreender novos negócios, ou ter que mudar os nossos planos nas empresas, nas escolas. Então, isso tudo aumentou muito, muito a nossa carga de trabalho. Ao invés de a gente trabalhar 8 horas por dia, a gente passou a trabalhar 10, 12, 14, 16 horas, ou mais, né, dependendo das pessoas. E eu me vi em um momento bem insalubre, e comecei a ficar até tóxica, né, porque era uma carga de trabalho tão grande, eram tantos projetos que estavam aparecendo, eram tantas coisas com as quais eu estava me envolvendo, que eu comecei a sentir esse peso, e aí eu tive que falar, não, eu tenho que parar, eu preciso mudar isso não tá saudável. E aí, direcionada por Deus, tomando algumas decisões junto com o Binho, a carga de trabalho foi diminuindo, e aí eu falei, puxa, agora então eu vou descansar, agora eu vou ter tempo para relaxar. E aí eu comecei a assistir umas séries no Netflix, e aí eu comecei a ver o Instagram, e aí eu comecei a olhar mais uns stories do Insta ou do Zap. E aí aconteceu um negócio muito estranho, porque assim, no começo relaxava e era gostoso, mas as séries que eu comecei a assistir, depois da 29ª temporada, eu vi que não ia sair daquilo. Mas mesmo assim eu não conseguia parar de assistir. Eu via que o Insta, que às vezes era algo legal para eu me informar, eu me conectar com as pessoas e ser inspirada, eu começava a sentar no sofá, começar o scrolling no feed do Insta e eu via que eu passava horas ali sem produzir nada e sem refletir nada. Então eu comecei a ver que eu estava ficando entediada e gastando o meu tempo com coisas fúteis e inúteis. Então eu percebi que relaxar e distrair a mente nem sempre era sinônimo de descanso. E aí o que eu percebi é que em qualquer uma dessas 2 situações, o que eu estava fazendo comigo era transformar a minha vida numa vida medíocre. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, e algo que Deus usou para me despertar, e eu queria compartilhar com vocês, são algumas reflexões sobre o livro de Jeremias, sobre a vida do profeta Jeremias, e foi muito inspirado por esse livro aqui, que se chama Ânimo, o Antídoto Bíblico contra o Tédio e a Mediocridade, do Eugene Peterson. Então, se você está se identificando com alguma dessas 2 situações, eu recomendo para você esse livro, vai ser uma excelente companhia para você meditar. Bom, mas o que eu quero dizer com uma vida medíocre? Mediocridade, eu queria primeiro esclarecer esse termo, né? Muita gente confunde mediocridade com ser acima da média. E isso leva naturalmente a gente para um caminho de comparação. Ser acima da média, eu tenho que ser melhor do que os outros, e eu não estou falando disso. Mediocridade é ser menos do que Deus preparou para você ser agora. É ser menos do que Deus preparou para você ser agora. Isso é que é mediocridade. Então, se você está fazendo mais do que devia, se você está querendo ser mais do que Deus planejou para você ser, você certamente não está desfrutando de todas as coisas que Deus tem para você.
Ao passo que se você está fazendo menos do que Deus planejou para você, se você está sendo menos do que Deus planejou para você atuar e abençoar as pessoas, isso também é sinal de mediocridade. Então não tem a ver com comparação, o ponto de referência é você com você mesmo. Então, é muito interessante, né? Porque às vezes a gente foge da mediocridade buscando excelência numa área específica da nossa vida. Então, pode ser que no trabalho você seja excelente, não seja nada medíocre, mas como pai, como marido, você é bem meia boca. Ou pode ser que os seus filhos estejam se desenvolvendo em inúmeras atividades, só que o seu próprio corpo, a sua saúde mental, a sua saúde física está indo para o lixo, está sendo denegrida. Pode ser que você gaste horas estudando e acumulando conhecimento, mas aí não te sobra tempo para você colocar tudo isso em prática, abençoando as pessoas à sua volta com as coisas que você aprendeu. Mas pode ser também o contrário, que você se engaje tanto e faça tanta caridade, ajude tanto outras pessoas, que você acaba não tendo um relacionamento profundo consigo mesmo e nem um relacionamento profundo com Deus. Então, Deus, quando Ele pede excelência, quando a gente fala de fugir de mediocridade, não é dentro de um fragmento, dentro de um recorte da sua vida. Deus, Ele olha para o todo. Deus, Ele requer de nós uma excelência em âmbito holístico. Nós fragmentamos a nossa vida. Trabalho, estudo, igreja, sociedade, política, religião, mas Deus não. Deus não olha para a gente de forma fragmentada. É importante a gente ter esse conceito antes da gente aprofundar as nossas reflexões sobre Jeremias. Pensando nesse tédio, ou pensando nessa busca quase que vazia por atividades para preencher a nossa vida medíocre, a base talvez disso tudo, que o Eugene Peterson fala nesse livro que eu comentei com vocês, é que nós estamos convencidos de que somos pessoas pouco interessantes e comuns, pessoas ordinárias. Então a gente começa a se alimentar de fantasias, imaginando que todas as pessoas do mundo, ou que boa parte delas, vivem vidas mais cheias de aventura, e aí a gente fica pensando, puxa, só eu que tenho essa vida chata, só eu que tenho essa vida que não tem graça nenhuma. Então a gente pode reagir dessas duas formas que eu já comentei com você. A gente pode começar a buscar então freneticamente mais eventos, mais projetos, mais tarefas, mais atividades, tentando achar o nosso valor em alguma coisa, tentando parecer importante, seja para nós mesmos, seja para os outros. Mas pode ser que diante dessa constatação de que todo mundo tem uma vida melhor que a minha, só eu que não tenho uma vida cheia de aventuras, eu posso me recuar, me retrair e eu começo a buscar de uma forma entediada por significado, olhando geralmente através das telas, né? De forma fantasiosa a vida dos outros. E eu fico me enganando, dizendo que tudo aquilo que eu estou vendo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que tudo aquilo que os outros mostram para mim é a completa e inteira verdade. A gente sabe que não é, mas a gente gasta horas e horas nisso, e a gente começa a se boicotar e acreditar nessa fantasia, e acreditar nessa mentira. E aí, qual que é a solução, então, para isso? Como é que Jeremias, que foi um profeta tão importante a ponto de... Lembra quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Um dos nomes citados é justamente Jeremias. Falou assim, olha Jesus, você está fazendo coisas tão grandiosas que o povo aí está dizendo que você é Jeremias. Então Jeremias foi, segundo Eugene Peterson, o profeta mais animado da Bíblia. Contrariando, né, os que dizem que o Jeremias é o profeta chorão da Bíblia. E esse paradigma foi quebrado. Jeremias é um profeta muito animado, ele é cheio de vida, ele tem uma vida intensa, ele tem uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E Jeremias, então, para não cair nem nesse superativismo
e não cair nesse tédio e nessa lamentação, ele crê que o gênio criativo de Deus é inesgotável. Ou seja, Deus é muito criativo. E Deus criou cada um de nós de forma única. E isso você vai lembrar que em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, a gente tem uma prova, uma confirmação lá no Novo Testamento também. Nesse versículo, a gente lê o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Criação, em grego é poema, que é poema, que seria um outro termo possível de ser substituído aqui, seria por obra-prima. Então quer dizer que você é uma obra-prima. Eu sou uma obra-prima de Deus. E a gente foi realizado, a gente foi feito em Cristo Jesus, que é o modelo perfeito nosso, é o nosso Salvador. É o Deus que se transformou em carne para que a gente pudesse olhar para Deus. E foi nele que a gente foi criado, então. E a gente foi criado para quê? Para fazermos boas obras. E essas boas obras? Como assim, Cassia? Você está dizendo então que eu tenho que fazer boas obras para ser salvo e para conhecer a Jesus? Não, não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós somos criação para boas obras. E não porque fazemos boas obras. Para e porque são completamente diferentes, têm significados completamente diferentes. Nós somos criação, somos poema, somos obra-prima de Deus para as boas obras. E essas boas obras não são feitas por nós. Olha que interessante, não são planejadas por nós completamente. Elas são preparadas pelo próprio Deus de antemão para que a gente colocasse em prática. Então nós somos coadjuvantes, eu gosto desse termo, né? Deus é o protagonista de toda a história e a gente é coadjuvante. Então você, eu, nós somos obra-prima de Deus. E Jeremias sabia disso. E a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe de onde vem essa crença tão forte de Jeremias nessa verdade. Então você é uma obra-prima singular. A sua vida pode ser livre de qualquer estereótipo social imposto por uma sociedade manchada pelo pecado, e a sua vida pode ser cheia de propósito e espontaneidade. Você é obra-prima singular de Deus, você pode estar livre de qualquer pressão social manchada pelo pecado, e a sua vida pode estar cheia de espontaneidade e propósito. Você acredita nisso? Mesmo lendo Efésios 2:10, como é que você reage com essas afirmações? Você se sente obra-prima? Você acha mesmo que você realmente está livre e que, puxa, a sua vida está assim próxima de ter um propósito, próxima de ter um significado? É muito interessante que a gente chega num ponto que é meio perigoso. O que eu quero é que todo mundo queira ter essa vida abundante, que todo mundo queira ter essa vida com propósito e espontaneidade. E muitas das pregações que a gente ouve de igrejas evangélicas, de pastores evangélicos, eles nos incentivam a isso, a querer uma vida melhor, a querer uma vida mais feliz. Agora a gente está cheio de pastores meio com um discurso bastante emotivo e dizendo como que nós podemos usar a Bíblia como ferramenta para a nossa felicidade, para a gente atingir os nossos objetivos. E é perigoso isso. Jeremias, ele queria sim uma vida abundante, ele queria sim essa vida com propósito, e ele tinha certeza disso, mas ele não se deixava enganar por alguns pecados perigosos. Ele não se deixava enganar por egocentrismo, nem por orgulho, ou sede de poder, ou necessidade de reconhecimento. Ele queria sim crescer em excelência, e ele sabia que podia crescer em excelência, só que numa dependência de Deus, não nas suas próprias forças. Por outro lado, talvez dizendo que você é obra-prima, você acha que,
na verdade eu não sou tudo isso, Katsui. Deus deve ter se enganado. E aí você diminui o poder criativo de Deus e você então começa a ter ou um sentimento de autocomiseração, ou você começa a se achar um capacho e se submeter a outras pessoas, a autoridades impositivas e a circunstâncias que Deus não quer para você. Então a gente sabe sim que a gente precisa negar o próprio ego, só que a gente não pode negar o nosso eu, negar a nossa carne e cair numa onda de autocomiseração, de autopiedade. E esse é o grande desafio. E o Jeremias, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu negar a si mesmo, negar o próprio ego, sem cair no mimimi, sem cair em autopiedade, mas ele também pôde crescer em excelência sem achar que ele era quem estava fazendo. Ele sempre se manteve dependente e obediente ao Senhor. E a gente vai entender um pouquinho mais indo para o texto bíblico. Então, o primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Jeremias 1, começando assim. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. O que a gente viu aqui é o chamado inicial que Deus está fazendo a Jeremias, convocando para uma tarefa que é bem interessante, né? Porque ele coloca na boca do Jeremias as palavras dele e fala que ele tem autoridade sobre nações e reinos, tanto para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, como para edificar e plantar. E aí o Jeremias fala, não, Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. E Jeremias começa a dar uma série de desculpas. E Deus é muito enfático e fala, olha, não vou aceitar suas desculpas, ouça o que eu estou te falando, confia nos dons que eu mesmo estou te dando e obedeça. E é engraçado que Jeremias ele ouve essa verdade de Deus e ele começa a pregar a palavra de Deus, anunciando uma mensagem de arrependimento. O povo estava em pecado de várias naturezas, o povo não estava seguindo o que Deus tinha planejado para eles, havia muita injustiça social, havia muita corrupção, havia muita difamação e adoração a outros deuses. E Jeremias então começa uma pregação bastante forte, delatando todos esses problemas. E o povo, obviamente, não fica feliz com isso e começa a perseguir Jeremias. E lá no capítulo 12, no 11, na verdade, Jeremias passa por uma severa perseguição e ele se mantém firme diante dos opositores, mas lá no fundo, ele falou, caramba, mas eu estou obedecendo a Deus e agora eu estou enfrentando tanta dificuldade, tanta dor, tanta calúnia. E ele vai, então, no capítulo 12, conversar com Deus, dizendo o seguinte, Senhor, tu és justo, e quando eu apresento uma causa diante de ti, o Senhor sempre se mostrou ser bem alinhado com a justiça, né? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre essa tua justiça, porque para mim não tá parecendo que ela tá meio certa, sabe? Porque, olha só, como é que o caminho dos ímpios prospera? Como é que essas pessoas que nem adoram a Deus estão aí prosperando? Porque todos os traidores vivem sem problemas e eu que sou fiel a ti estou encarando tanta perseguição. E aí Jeremias vai e desenrola uma série de reclamações para Deus. E de novo, a resposta de Deus é muito acolhedora, mas muito assertiva. Ele diz assim, ô Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como é que você poderá competir com os cavalos?
Se você tropeça num terreno que é seguro, o seu ministério só acabou de começar. Como é que você vai fazer nos matagais junto ao Jordão? Que é um lugar muito mais selvático, é muito mais perigoso. E a respeito de todos os seus vizinhos, os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo, Deus disse o seguinte: eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, eu terei compaixão de novo e os farei voltar, Jeremias, cada um à sua própria terra. O que Deus está falando aqui? Senhor Jeremias, vamos parar de mimimi? Vamos correr com os cavalos? Sabe por quê? Tudo isso vai ser difícil mesmo. Mas lá no final, olha o que eu tenho reservado para o final. Eu terei compaixão de novo deles. Eu vou trazer esse povo de volta para a terra. Eles vão voltar às suas propriedades. Eles vão voltar ao lugar a que eles pertencem. Então fica tranquilo, persevera. Eu sou contigo. Não fica olhando tanto assim para os problemas. É essa a palavra que Deus dá para Jeremias. Então, Jeremias ele tem que se negar as suas próprias vontades, que naquela hora seria fugir das dores ou fazer justiça com as suas próprias mãos, mas ele não pode ficar tendo pena de si mesmo. Então, se você está numa situação parecida, se você está tentando negar o seu ego, ou está com dificuldade de negar o seu ego, a mensagem é a mesma, corra com os cavalos, se prepare para correr com os cavalos. Se o seu ego estiver muito grande, você não vai conseguir correr com os cavalos, mas se o seu ego estiver num poço de autocomiseração, isso também não vai ser possível. Coloque o seu ego no lugar certo, de negação. Você vai ter que encontrar quem você é em Jesus, mas você vai ter que se perder em Jesus também, e assim você vai conseguir correr com os cavalos. Então o nosso chamado, o chamado que Deus tem pra gente, ele tem que ser abraçado por completo. E Deus avisou Jeremias que uma parte do ministério dele seria de arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, coisas difíceis de serem feitas que causam sofrimento e dor, mas também teria uma parte que seria de edificar e plantar. Que a gente não fique escolhendo só uma parte ou outra, mas que a gente abrace o nosso chamado por completo. Mas e aí? Tem aquele outro lado, né? Que a gente tem que crescer em excelência, mas não com as nossas próprias forças. E aí eu queria voltar com vocês para Jeremias 1, versículo 5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Esse escolhi, esse verbo, ele também poderia ser traduzido por conheci. Então, antes de Jeremias ter sido formado lá na barriga da mãe dele, Deus já tinha escolhido Jeremias. Deus já conhecia quem era Jeremias. E é engraçado que hoje em dia, quando a gente começa a se envolver com muita coisa, a gente começa a aceitar tudo o que aparece, a gente começa a querer fazer muita coisa, parece que a gente está tentando se conhecer, mas de um jeito errado. O autoconhecimento, ele é secundário. Deus nos conhece em primeiro lugar. Deus já nos escolheu em primeiro lugar. Ao invés de a gente ficar buscando as respostas dentro de nós mesmos sobre quem nós somos, faz mais sentido, pelo menos baseado em Jeremias 1,5, da gente buscar quem nós somos no próprio Deus. A segunda parte fala assim: antes de você nascer, eu o separei. Essa palavra separei poderia ser traduzida também por consagrei. Deus tinha separado, consagrado Jeremias. Ele sabia qual era o lugar de Jeremias no mundo. Deus já tinha um plano, o plano de Deus da reconciliação consigo mesmo, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, já estava em andamento. Como está até hoje. Hoje a gente está numa guerra. A gente está numa guerra de um Deus que é bom, que é amoroso, que é misericordioso, que é justo, e está enfrentando tanta maldade, tanta injustiça, tanta dor, tanto sofrimento.
Então a gente está nessa batalha, a gente está nessa missão. E Jeremias, Deus, sabendo quem ele era, Deus já tinha separado e consagrado Jeremias para algo bom. E isso é importante porque imagina um menininho quando vai jogar futebol lá na rua ou vai dividir os times de esportes na escola, pegam 2 capitães e os capitães vão escolhendo, né? Um por um, aí sobra lá o Zezinho e ninguém quer ficar com o Zezinho no time dele. O Zezinho se sente um zero à esquerda. Ou você manda currículo para um monte de lugar e os seus amigos mandam só para algumas empresas e todo mundo é chamado para uma entrevista, menos você. Você também se sente um zero à esquerda. Ou você tá pedindo a Deus, orando por um namorado, uma namorada, e você começa a ver todos os seus amigos se casando, menos você. Aí você acha que também você não presta, que você é um zero à esquerda. A gente começa a esquecer que Deus já nos consagrou e já nos separou para um lugar específico na missão dele. Então não adianta você querer se autodesenvolver, de você fazer um super planejamento de desenvolvimento pessoal e querer desenvolver essa habilidade ou aquela habilidade, ou ficar mais bonito aqui, ou ficar mais bonita ali, para conseguir não ser um zero à esquerda. Deus já te vê com muito valor. Então, antes de planos de desenvolvimento pessoais, você tem que entender que Deus já te separou e te consagrou. E a terceira parte é que Deus designou Jeremias como profeta às nações. Designar uma verba é doar aquela verba para alguma coisa, né? E essa também é uma possível tradução aqui. É como se Deus tivesse doado, entregado Jeremias como profeta às nações. E olha que interessante. Muitas vezes, diante de Deus, diante da igreja, instituição, a gente se coloca numa posição de consumidor, da gente receber. E aqui Deus está falando, olha, mais do que ser consumidor, vocês são doados. A gente foi feito para se doar, assim como Jesus se doou na cruz. Então a gente começa a entender que se Deus nos escolheu, a gente não pode ter sido um acidente. Se Deus nos separou, a gente não pode ser um zero à esquerda. E se Deus nos designou para alguma coisa, se Deus nos doou para uma causa, a gente não pode ser eternos consumidores. Deus se importa muito mais com a sua rotina do que você imagina. Porque quando você é designado a uma causa, quando você é separado para algo, quando você é escolhido, a gente pensa em coisas grandes. Ah, então eu vou ser missionária na Ásia. Ah, então eu vou ser um grande pregador. Ah, então eu vou fundar uma super ONG. Ah, então eu vou me engajar na política e fazer um monte de iniciativas de políticas públicas. E é engraçado que sim, essas coisas todas são importantes. Sei lá, o que seria do mundo se crentes não tivessem lutado para acabar com a escravidão, por exemplo? O que seria do mundo se a gente hoje em dia não estivesse ainda lutando contra o tráfico humano? Mas Deus também se importa com o nosso cotidiano, com as pequenas coisas que a gente faz. Porque Deus poderia, num estalo, resolver todos os problemas do mundo. Então, seja fazer uma planilha lá no seu trabalho, que parece enfadonho, ficar lá na frente do computador, só digitando, parece que isso é menos do que você ir lá na capelania hospitalar e orar pelos doentes. Para Deus, essas duas coisas, feitas para a glória dele, têm a mesma importância. Você estudar para uma prova, ou pregar para muçulmanos, feito para a glória de Deus, tem a mesma importância. Você consertar o carro ou a geladeira e participar de uma ONG, para a glória de Deus, tem a mesma importância. Você ensinar alguém a ler e escrever, seja criança, seja adulto, e você aprovar grandes projetos que mudem a sua cidade, se for feito para a glória de Deus, tem a mesma importância. E o que é fazer para a glória de Deus? Fazer se Deus estiver te pedindo para fazer.
Fazer se Deus estiver te colocando nessas situações para fazer. Isso é fazer para a glória de Deus. Não é deixar de fazer o que Deus te pediu, mas também não é sair fazendo um monte de coisa que Deus não tenha te pedido. A nossa rotina, o nosso cotidiano, ele é importante para Deus. E sabe por quê? A gente se impressiona com grandes feitos. Mas Deus, ele não se impressiona com performance e nem aceitação pública e nem a lógica do mercado. Deus não se impressiona. Então vamos cuidar melhor do nosso cotidiano. E vou deixar uma dica aqui, Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. É um livro bem fininho, bem facinho de ler, que essa autora ela traduz algumas das coisas que a gente faz todo dia, né? Como acordar, fazer a cama, escovar o dente, comer comida requentada, ficar presa no trânsito, dormir. Cada uma dessas coisas, ela conecta com algum princípio da eternidade. Então, ela nos incentiva a cada coisa ordinária que a gente estiver fazendo no nosso dia a dia, a lembrar da presença e da ação de Deus naquilo. O quanto aquilo também faz parte da missão de Deus. Bom, então eu queria que você prestasse atenção nessa foto aqui do lado agora. E caso você esteja se sentindo assim, seja pelas inúmeras tarefas domésticas, seja pelas inúmeras provas e concursos, seja pelo trabalho que aumentou, eu convido a deixar esse fardo pesado aos pés de Jesus e carregar só aqueles leves que Jesus reservou para você. E é isso, mediocridade, de novo, é ser menos do que Deus preparou para você ser agora. Se você fizer carregar aquele fardo pesadão, você vai ser medíocre. E se você ficar lá no celular horas e horas sem produzir nada, você também vai ter uma vida medíocre. E é muito interessante porque a gente agora vai se voltar um pouco para a vida do Jeremias, né? A gente falou lá do comecinho da jornada dele, mas Jeremias, ele viveu 40 anos fazendo a mesma coisa. Convocando o povo ao arrependimento, anunciando o juízo de Deus, dizendo que, olha, se vocês não se arrependerem, os conquistadores vão vir, vão nos dominar e nós vamos ser cativos num país estrangeiro e opressor. E ele tinha basicamente essa mesma mensagem. Era essa mesma mensagem dita vez após vez. Mudava a forma, mudava a figura, mudava o jeito, às vezes, de falar, e Jeremias era muito criativo nas formas que ele usava. Ele usou cinto, ele usou vaso, ele usou jugo, mas a mensagem era sempre basicamente a mesma. E ninguém ouviu Jeremias pela primeira vez, nem pela segunda, nem pela terceira, nem pela 10ª, nem pela 100ª e nem pela 1000ª. Imagina! Você não só dizer tudo isso, mas você ser ridicularizado. Você ser perseguido. Você ter que abrir mão da mulher que você ama e que você poderia casar, mas você permanecer solteiro por essa causa. De você ser preso. De você ser jogado em uma masmorra com atentado de morte. De você ser acusado de traidor da nação, sendo que, na verdade, você está lutando pela nação. E Jeremias, ele passa 40 anos vivendo todos esses sofrimentos e padecendo todas essas dores. Aos olhos do mundo, que nem se Jeremias estivesse no Titanic, falando, gente, tem um iceberg ali na frente, o navio vai bater, vai afundar, acordem, desperte, como se ninguém tivesse nem aí para nada. E de repente o Titanic vai e afunda mesmo. E foi isso que aconteceu. Um caso de fracasso, né, aos olhos do mundo. O que seria um caso de sucesso? Então Jeremias conseguiu elaborar uma estratégia de comunicação, convencendo os líderes religiosos e depois os líderes políticos, e ele fez uma grande assembleia e convocou várias pessoas e fez várias atividades com o povo, e o povo também se levantou, e todo mundo aos poucos foi mudando de ideia, e aí finalmente a sociedade toda se transformou, eles se arrependeram e eles venceram a guerra, e a Babilônia foi derrotada e eles continuaram vivendo em Jerusalém louvando a Deus. Isso seria uma narrativa de sucesso aos olhos humanos. A gente olha para a história de Jeremias e fala, puxa, que pena, ele foi um fracassado.
Mas aos olhos de Deus, mesmo acontecendo tudo isso que aconteceu, tudo que podia ter dado errado, deu ruim mesmo. Mesmo assim, Deus vê que Jeremias cresceu em excelência. Deus vê que Jeremias negou-se a si mesmo e que ele não sucumbiu à mediocridade. Aos olhos de Deus, Jeremias foi um vitorioso. Ele não abriu mão do chamado que Deus tinha para ele. Ele viveu com intensidade tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. E eram nas grandes pregações públicas, mas era também nas orações privadas e no relacionamento com os amigos. Era exposto à multidão, mas era também no secreto. Jeremias foi fiel em tudo que Deus tinha colocado para ele. E por isso que ele não se rendeu à mediocridade. A pandemia está trazendo muito caos nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas paixões, naquilo pelo que a gente está lutando, com aquilo que a gente está se preocupando. E com a chegada do Natal, eu queria pedir para você que pensasse e refletisse nesse homem que Jeremias foi. E aproveitar que as circunstâncias mudaram e não celebrar o Natal do mesmo jeito que a gente sempre celebrou. No meio de tanta correria, de tantos afazeres, de tantas compras, de tantas distrações. Aproveitar esse isolamento físico, mas não necessariamente social, para a gente poder olhar para a essência e falar, puxa, Deus que se fez homem e veio e se tornou um de nós, ele não veio para que a gente tivesse vidas medíocres. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos dar uma vida abundante. Mas qual que é a essência? Que você possa ter boas reflexões a respeito de Deus ter te escolhido, de Deus ter te consagrado e de Deus ter te doado a alguma causa. Seja as nações lá longe, seja as nações aqui perto. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa fugir da mediocridade. Em nome de Jesus. Amém. Que você não seja dominado por essa correria, então, e também nem pelo tédio, né? Que o Senhor continue a falar ao seu coração através desse texto de Jeremias e que Ele te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Que Ele continue a falar ao seu coração nesse domingo. Deus abençoe.